Bom dia, irmãos. Bom dia, meu nome é Edson Oliveira, faço parte do corpo de palestrantes do Centro Espírita Luz e Esperança, nosso querido CL. Estamos hoje aqui para juntos refletirmos sobre mais uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, a mim hoje coube falar sobre o capítulo 17. O tema é Sejam Perfeitos. Tema forte. Nesse capítulo 17, Kardec nos coloca 4 itens. São eles as características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. Os espíritas, por sua vez, colocam 5 instruções nesse capítulo, que seriam 5 ensinamentos para nós. São eles o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Esse é um capítulo que está bem explicado, bem elucidado. Se tiverem oportunidade, leiam ele por inteiro. Vão entender como tudo, a leitura é fácil, dá para entender bem o que é colocado aqui. Mas o que os Espíritos e Jesus vêm realmente querer nos dizer com o tema Sejam Perfeitos? Será que eles estão exigindo de nós que sejamos homens santos? Ou santos homens? Será que é bem isso que eles estão nos dizendo? Bem, juntos vamos fazer uma caminhada por esse capítulo e vamos tentar entender o que Jesus quer de nós, o que Ele espera de nós, quando Ele nos diz que sejam perfeitos. Primeira coisa que eu coloco, irmãos, qual o propósito da minha vida, da nossa vida? Que propósito temos? Veja bem, não falo de propósitos materiais, não é carro, não é viagem, não é casa grande, não. Não é propósito material, são propósitos espirituais. Qual o propósito espiritual que nós, como filhos de Deus, estamos aqui nesse plano para executar? Então, quando nos coloquemos a pensar nisso, já se torna uma coisa um pouco mais profunda. O que eu faço espiritualmente? O que eu penso espiritualmente? O que o Pai quer de nós? O que Cristo quer de nós quando diz sejam perfeitos? É fazer aos outros, irmãos, exatamente o que o Pai faz por nós. Exatamente isso, fazer aos outros exatamente o que o Pai faz por nós, todos os dias da nossa vida. Ser amável, ser educativo, ser feliz, ser carinhoso, isso é tudo que o Pai é com nós, e é isso que devemos ser aos outros. Porque se formos felizes e compreensivos, agradaremos muito mais ao Pai e daremos mais propósitos à nossa vida. Exemplificando assim, uma coisa mais simplificada, somos trabalhadores. Alguns acordam mais cedo, outros nem tão cedo. Alguns saem para trabalhar, outros não. Mas se fizermos isso de maneira feliz, com o nosso coração, naquilo que fizemos, seja ele qual for. Às vezes nem gostamos tanto, alguns não gostam muito do que fazem,
Mas, se fizerem de coração, com certeza as oportunidades aparecerão. Vamos dar um exemplo. Se eu sou um motorista de ônibus e estou dirigindo meu ônibus e preciso parar para as pessoas, E se eu for mais feliz, e se eu atender essas pessoas com mais felicidade, se eu der bom dia, se eu tiver paciência com aquele que é mais idoso, que demora mais para subir, ou com aquele que tem alguma necessidade mais específica, é dessa maneira que seremos mais felizes, é dessa maneira que o Pai quer que nós sejamos. Na passagem de Natanael, quando Natanael é aberto o telhado e colocam, se vocês estão lembrados na parábola, descem Natanael, os amigos dele, até frente de Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que queres de mim, Natanael? E fala todo o nome de Natanael. E nesse momento Natanael se espanta: me conhece, Senhor? E Jesus diz a ele: Natanael, conheço todas as ovelhas nominalmente do meu rebanho, que o Pai me confiou. Vejam só, Jesus nos conhece nominalmente a cada um. É isso que ele nos diz nessa passagem. Então, irmão, ser perfeito é um processo de renovação do homem. Que essa renovação, ela se inicia através da consolação, quando descobrimos a imortalidade da alma, ou seja, somos eternos, nosso espírito é eterno. E a partir desse momento e desse entendimento, nós começamos a compreender que essa pequena trajetória que estamos trilhando, ela é só uma parte do caminho, ela não é o todo, como alguns imaginam. Ela é uma pequena porção daquilo que nos é reservado. Na realidade, isso aqui é um pequeno aprendizado, são alguns anos escolares. Talvez o primário, talvez o ginasial para alguns, mas assim é que é. Se nós entendermos que aquilo que somos hoje é o reflexo do que fomos ontem, nós comecemos a ter um discernimento melhor. Nós começamos a compreender melhor as nossas angústias. Mas temos uma grande esperança aí. Por quê? Porque amanhã seremos reflexo do que somos hoje. Olha a nossa responsabilidade. Se somos reflexos hoje do que fomos ontem, amanhã seremos reflexos do que somos hoje. Por isso essa renovação espiritual, esse desenvolvimento que temos que fazer dentro de nós. Nós possuímos o livre-arbítrio, irmãos. E esse livre-arbítrio nos foi dado por Deus e nem Ele ousa atrapalhar a nós. Podemos tranquilamente fazermos o que quisermos. Mas é uma semeadura. Semeamos hoje como semeador que espalha por várias terras, terras com pedras, terras com espinho, terras boas, terra na beira da estrada. Vamos espalhando as nossas sementes. Mas o que iremos colher, irmão? Isso sim, e isso é certo. Colheremos exatamente aquilo que estamos plantando. Então nós devemos observar com um pouco mais de lucidez a nossa vida diária, o nosso dia a dia, o nosso acordar pela manhã, o nosso despertar para um novo dia, o nosso adormecer para fazer o nosso descanso, sempre com lucidez, com clareza, com Cristo dentro do nosso coração,
devemos sempre orar e agradecer. Isso é o caminho de sermos perfeitos. Nós estamos imersos, irmãos, numa lei, a lei do amor. E essa lei do amor, ela rege tudo em nossas vidas. É total, ela absorve todo o nosso dia a dia. E é através dessa lei, essa lei natural, que regem as nossas atitudes, as nossas ações. E essas leis, elas não são jamais punitivas, elas são educativas. Por mais que pensamos na dor que podemos estar sendo punidos, não estamos. Estamos somente aprendendo o que temos que aprender. Porque essa dor que estamos sofrendo, lá atrás, nós plantamos e só estamos colhendo hoje. Isso me lembra, irmãos, a parábola do filho pródigo. Assim somos nós, quando pedimos ao Pai a nossa parte da herança. E aí reencarnamos aqui nesse plano, com a nossa herança. Chegando aqui, esquecemos de tudo que o Pai plantou em nós lá em cima. E aí saímos a gastar aquela herança. Até não ter mais um vintém. E quando estamos realmente sofridos, aí lembremos do Pai. E aí voltamos para casa. Mas o Pai sempre nos recebe de braços abertos. Sempre nos é caridoso. Sempre nos faz nos sentir amado. Porque, como eu disse, o processo é educativo, não é punitivo. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos compreender. Por exemplo, quando Paulo, na estrada, recebe a luz, e aquela luz imensa o derruba do cavalo, e ele entende que Cristo está ali, e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E nós, irmãos, já soubemos o que devemos fazer? Já perguntemos para Deus, para Cristo: o que queres que eu faça? Cristo nos diz: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, não basta orarmos, nos ajoelharmos, tomarmos o passe, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não basta, irmãos. Nós precisamos ser caridosos, nós precisamos ser felizes, nós precisamos ter a nossa alma em Cristo. O nosso espírito tem que estar em Cristo. Cristo tem que andar com nós do acordar até a hora que vamos dormir. Veja bem, a gente sabe a dificuldade de cada um, mas essa dificuldade não pode ser um motivo de nós nos abatermos. Não pode ser um motivo da nossa queda. Tem que ser um motivo da nossa ascensão. Então, irmãos, eu pergunto: o que o Pai quer de nós? O que Cristo quer de nós? O que o Pai Celestial, Criador, Absoluto, quer de nós? E não é tão difícil. É aceitar a boa nova
e seguir seu guia e modelo. Isso é o suficiente para sermos melhores no nosso dia a dia, para sermos mais coerentes com a nossa encarnação. Se nós começarmos a entender que somos espíritos e temos uma vida espiritual, e que essa vida espiritual é onde passamos a maior parte do nosso tempo, e que quando reencarnamos é apenas um processo de aprendizado, é apenas um momento em que temos desse aprendizado. Então, irmãos, fica mais fácil nós entendermos que a partir do momento que somos espíritos, temos uma vida espiritual muito mais intensa do que nossa vida carnal. Basta nós entendermos que jamais seremos a perfeição de Deus. Deus é absoluto. Nós jamais seremos a perfeição de Deus. Mas cabe a nós ser o máximo perfeito hoje. Hoje cabe a nós ser o máximo perfeito. O amanhã existe e não precisa ser aqui. Provavelmente teremos um amanhã muito mais longo na espiritualidade do que temos aqui como encarnados. Porque a nossa colheita é exatamente aquilo que estamos plantando, é o que estamos dizendo, exatamente aquilo que estamos plantando. Plantamos e colhemos. Plantamos hoje, colhemos amanhã. Dentro da nossa mente existem 3 forças mentais, que são as 3 forças maiores, que são o sentimento, o pensamento e a vontade. No tanto que eu sinto, que eu me incorporo naquilo que sinto, e que eu penso naquilo que eu faço, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu senti, me vem a vontade. E essa vontade é que me define no mundo. A vontade que eu tenho de acordar todos os dias pela manhã, a vontade que eu tenho ao deitar na minha cama e descansar o corpo para amanhã iniciar novamente essa grande jornada. Tudo está interligado entre nós e a criação. Não existe nada perdido, tudo está interligado. Eu até fiz aqui uma pequena brincadeira do perdoar é doar. Porque na palavra, e assim como outras palavras, o per contido está em várias palavras do nosso vocabulário. Por exemplo, perseverança, persistência, perfeição, perdoar. Então, per seria distribuir. Eu distribuo aquilo. Eu distribuo aquilo que eu tenho. Dão seria doar. Distribuir, dão, doar. Eu distribuo e dou. O perdão
é a perfeição, a ação de distribuir aquilo que eu recebi. Porque está tudo interligado. E se nós perdoamos mais, amemos mais, somos mais livres para amar. Porque o grande medo do ser humano é amar e não ser recíproco esse amor. Então ele dá só um pouquinho de amor, porque ele tem medo que o outro não devolva esse amor para ele. Não é assim, irmãos. Não é dar aos pouquinho, dá logo. Ame logo, perdoe logo. Faça tudo o que você tem que fazer com intensidade, com coração, com perseverança, com vontade. Vamos simplificar. Jesus é o nosso modelo e guia, certo? Jesus como modelo e guia nos diz e nos dá o exemplo, que não importa onde nem com quanto, mas se inicia. Jesus como governador desse orbe inteiro, um espírito já santificado, muito antes de vir a reencarnar aqui no planeta, poderia vir como rei, como diversas maneiras. Escolheu vir numa manjedoura simples, a caminho de Belém, sem recursos financeiros, para nos mostrar que é com simplicidade e que com amor que se distribui o perdão, a perseverança, a persistência, a caridade, irmãos. Aos 13 anos, Jesus foi trabalhar na carpintaria com o pai. Ali ele ficou até os 30 anos, trazendo felicidade àquele lar. Imagine você trabalhar ao lado de Jesus. E com essa simplicidade ele deixou toda essa herança para nós. E nos mostrou que é dentro do lar, dentro da família, que se aprendem as melhores lições. Que não se precisa ir a grandes escolas, que a escola está ao nosso redor. Basta termos no coração a caridade e o amor. Maria nos dá um grande conselho no primeiro milagre de Cristo, lá nas bodas de Canaã, para quem está lembrado. Ela nos diz assim, faça tudo o que Jesus te ensinar. Olha que grande conselho. Faça tudo o que Jesus te ensinar. E Jesus deixou para nós a boa nova. Tá aí, é só seguir. Bola para frente, seguir esse caminho de amor, de esperança. Porque a luz, irmãos, a luz não se contamina. A luz atravessa os pântanos sem contaminação nenhuma. Então, pode distribuir à vontade. Pode se doar à vontade. Mesmo na hora da cruz, as últimas palavras de Jesus foi chamar o anjo da caridade e balbuciar, que o anjo teve que botar o ouvido aos seus lábios para ouvir. Vá e ampare Judas, que estava se suicidando naquele momento. Olha o tamanho da compreensão e do perdão do Cristo. Então devemos seguir esse caminho e seremos perfeitos, perfeitos perante ao nosso Pai, ao nosso Criador. Porque a lei de Deus é uma lei de acertos e erros que nós nos submetemos.
E a espiritualidade vem dizer para nós que nós podemos ter menos erros e mais acertos. Que assim seja, que a paz e a luz estejam com todos. Muito obrigado.